minha conduta como parlamentar e a minha conduta como presidente desta casa. E aqui, acabei de fazer a referência a Aronilson, esse mesmo me ligou por diversas vezes perguntando: Capitão Vieira, você foi afastado? Porque o termo que usaram por alguns blogs e algumas pessoas ligadas ao prefeito Gleidson Bezerra era que eu tinha sido afastado da vereança, ou que tinha sido afastado das minhas atividades. Contudo, eu quero esclarecer aqui para todos que estão nos assistindo, porque é a primeira oportunidade que me pronuncio desta casa, depois de uma decisão liminar do Tribunal de Justiça, que suspende os efeitos da eleição, não anula a eleição e também não diz que ela é certa, suspende os efeitos e colocou o primeiro presidente interinamente respondendo pelas funções de presidente desta casa. Eu quero aqui trazer essas explicações, não para os meus pares. Os meus pares conhecem tudo o que aconteceu, todos que acompanhou, todas as tratativas que foram feitas de forma respeitosa foram tiradas aqui entre os meus pares. Eu estou trazendo essa minha fala para a população. Eu estou trazendo essa minha fala para todos que não conhecem o processo e depois de uma matéria dita de uma forma que vem a macular a nossa imagem, fica difícil de ser reconstruída, vereador Padre Paulo. E aqui estou eu, exercendo as minhas funções de vereador normalmente. Marquei uma audiência, solicitei uma audiência com o juiz titular da terceira vara civil, o doutor Mateus, para que ele julgue. Como disse o doutor Erivaldo em duas suas entrevistas, acompanhando o vereador Raimundo Júnior, que justiça tardia não é justiça. Esse processo já tinha que ser sido julgado. Se a eleição agiu de forma correta, se o presidente, na época, vereador Raimundo Júnior, que conduziu a eleição, que fez a eleição, que marcou a eleição, eu apenas fui votado, fui eleito para ser o presidente. E quem recebeu toda a pancada, que recebeu todas as críticas e os fake news, inclusive em grupos de redes sociais, de pessoas falando até da minha conduta, da minha fé, da minha forma de se portar, a minha religiosidade, é difícil. Mas, como eu sempre disse, nós temos um Deus maior. Um Deus que nos dá força, um Deus que a gente acredita, um Deus que nós acreditamos e entendemos e aceitamos as suas vontades. Agora, eu não poderia me furtar de, na primeira sessão desta casa, após cumprir a decisão, de trazer essa fala. Senhoras e senhoras que estão nos escutando, essa decisão que saiu do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que reforma uma decisão do juiz de Juazeiro do Norte, o excelentíssimo senhor Dr. Mateus, que por 3 vezes negou a liminar pedida por 7 vereadores e pelo Ministério Público, que, ao meu ver, e segundo o que diz a minha defesa, não tem competência para ingressar com essas ações, com essa ação. Inclusive, nem o juiz doutor Mateus, e muito menos a desembargadora, analisou esse nosso pedido da incompetência do Ministério Público para promover essa ação, porque não é de interesse coletivo. E o que nós vimos e o que nós entendemos que é a interferência dos poderes. Quem elege o presidente da Câmara são os vereadores. Quem elege o presidente da Câmara são os vereadores, não é Poder Judiciário, não é Ministério Público. E o regimento interno desta casa é feito para regrar essas questões. E, como disse outros juristas, que nós conversamos sobre o fato, cadê os elementos de uma liminar, vereador Ivanildo Roseno? Depois de 20 meses que você está num cargo, não tem nenhum requisito da liminar, faltando 40 e poucos dias para terminar.
mas nós respeitamos. Agora, o que é mais interessante sobre tudo isso é a forma que é dita pelas pessoas e pelos grupos de comunicação, não todos, que são ligados ao prefeito Gleitson, que utiliza o termo vereadora Jaqueline Gouveia. Capitão Vieira é afastado da presidência. Ainda hoje, tem pessoas que pensam que eu não sou mais vereador. E o mais interessante nessa decisão, com todo respeito ao vereador Raimundo Júnior, quem conduziu a eleição foi o vereador Raimundo Júnior. Anula os efeitos da eleição e deixa o vereador Raimundo Júnior na presidência. Hoje a Câmara de Vereadores não tem os seis membros da mesa diretora. Hoje a Câmara de Vereadores tem 5 membros. A Câmara de Vereadores hoje está acéfala. Ela não tem o presidente. Ela tem o vice-presidente, interinamente assumindo as funções de presidente. E a decisão é mais estranha ainda, que ela só suspende os efeitos da eleição, retorna para a terceira vara aqui de Juazeiro do Norte, que foi reformada a decisão do doutor Matheus, para o doutor Matheus julgar. E causa o maior embaraço na Câmara de Vereadores. O primeiro embaraço que está aqui é que a Câmara não tem presidente hoje titular. Porque se a eleição for nula, porque se a eleição, para que vocês possam entender, se a eleição ela foi suspensa, eu sou o presidente sem os efeitos para assumir. Se ela for nula, a presidente é a vereadora Iana que faleceu, que precisa ter a vacância. Com a vacância, nova eleição. Essa foi a interferência atribuída aos membros do Ministério Público e ao Poder Judiciário no Poder Legislativo, finalizando um mandato. Aí eu pergunto aqui, vereador Edinaldo, o senhor como um servo de Deus, uma pessoa justa, se no dia 30 de dezembro, o doutor Matheus julga e disse, não, a eleição foi feita correta, o prejuízo que o capitão Vieira teve por não estar exercendo as funções de presidente, quem vai tirar? No dia 30 de dezembro, o juiz disse, não, a eleição não foi correta. Era para ter tido nova eleição. Como é que tem uma eleição faltando um dia? O Poder Judiciário tem que ser justo comigo. E com todos os vereadores. Tem que se decidir. Tem que julgar. Porque aqui eu já ouvi nos corredores de alguns vereadores que tivesse nova eleição, que será candidato. Muito bem. É um direito dele. É um direito dele. Se a eleição conduzida pelo vereador Raimundo Júnior entender o Poder Judiciário que deve interferir no Poder Legislativo e anular a eleição, que se tenha. E que dê o direito aos 21, inclusive ao vereador Raimundo Júnior, que está na função, de concorrer. Vereador Raimundo Júnior agiu de forma correta, a eleição foi feita de forma correta, pois o capitão Vieira tem que estar na presidência. Nós estamos, vereadora Jaqueline, há 10 meses que não tem uma movimentação no processo. A última movimentação que houve no processo foi quando o Ministério Público ingressou pedindo uma liminar e o doutor Matheus negou a liminar, no começo de 2024. E eu não tenho nem adjetivo, nem termos aqui para trazer como eu fui massacrado por alguns órgãos que diz de imprensa. Por alguns veículos que se diz de imprensa.
que recebem publicidades vultuosas da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, para tentar de todas as formas macular a conduta do capitão Vieira. No período eleitoral, todo dia, nos últimos 15 dias, todo dia tinha uma matéria de alguns blogs, de alguns veículos que se diz de comunicação, ou em grupos de WhatsApp, que diz grupos políticos, bastidores da política, para denegrir a imagem do capitão Vieira. Todos os dias tinha alguma coisa falando sobre isso. De pessoas sem escrúpulos, sem qualquer profissionalismo, com o único intuito de macular a nossa imagem, com o intuito de que nós não fôssemos reeleitos. Por quê, vereadora Jaqueline? Porque nós fazemos uma oposição ao prefeito Gleidson Bezerra. Porque nós fazemos oposição a uma gestão inoperante, ineficiente, como foi dito aqui em vários requerimentos, um requerimento muito bem apresentado pelo doutor Vitor, com relação à saúde de Juazeiro do Norte. Quantas e quantas denúncias o vereador Janu trouxe aqui sobre a saúde? Qual foi a providência que foi tomada? Qual foi a medida eficaz tomada com relação ao TFD? O vereador Janu e o vereador Márcio trouxeram uma denúncia aqui seríssima da secretária Andréa Landim, explicando aqui, mostrando os documentos, foram ao Ministério Público, o Ministério Público recebeu a denúncia, botou em segredo de justiça. Vereador Janu, o senhor já foi chamado? Dinheiro público. Nós fizemos uma denúncia sobre funcionários fantasmas, desvios de função. O restaurante popular nem funcionando estava, e tinha uma diretora nomeada, encaminhamos ao Ministério Público, até hoje nós não fomos chamados. Quase um ano já essa denúncia. O vereador Ivanildo, eu acho que ele já perdeu as contas de quantas denúncias fez.